Essa escritura diz, primeiro, deixa eu achar aqui uma escritura bem interessante, vou pegar um pouquinho para frente aqui, que eu quero que faça bastante sentido. Olha só, o diabo agora está preso, o diabo, Satanás, Lúcifer. Você já se perguntou onde que Satanás mora? Onde é que fica a casa dele? Ele é um ser literal, um ser que existe. Onde é que ele mora? A Bíblia responde onde é que ele mora. Qual que é a morada de Satanás? Ele mora no abismo. Lá é o seu lugar de habitação, que é esta casa aqui que Deus vai queimar lá no final. É o quartel-general dele. Porque lá neste abismo, ele é dividido em três... Ele tem três átrios. Ele tem três lugares dentro desse abismo. Você diz, mas no abismo Satanás está? Lúcifer está no abismo? Está. Veja o que a Escritura diz aqui em Apocalipse 11:7, falando sobre quando Moisés e Elias morrem. Diz assim, ó, que quando Moisés e Elias acabarem de dar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Viu aí? Vem lá, está lá no abismo, é solto do abismo e depois vai voltar para o abismo durante o período do milênio. Nós já vamos mostrar isso. Tem outra escritura que também concorda com isto. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Está vendo? Está no abismo. Satanás, esses espíritos, esses demônios, e o próprio Lúcifer está no abismo. Você diz, não, mano, eu não sei essa história não, se ele está lá. Deixa eu achar uma escritura para vocês aqui, para tirar, para não ficar nenhuma dúvida de que isto realmente é a verdade, que nós estamos falando o que o profeta nos ensinou. Você já se perguntou, onde é que Satanás mora? Vamos ver. Por isso que ele odeia o livro de Apocalipse, irmão. Escancara quem ele é. Escancara quem ele é. Quando se instaurar o período das pragas aqui e que a igreja verdadeira estiver na terra, ela, através de Cristo, prenderá a Satanás. Miguel, o grande arcanjo, lutará contra Satanás. E onde é que a Bíblia diz que ele vai mandar ele de volta? No lugar onde ele estava. Dá uma olhada aqui, ó. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Amarrou por 1000 anos e lançou-o no abismo. E ali o encerrou. Opa, e ali o deixou preso. Então, para onde que Satanás vai no milênio? Ele não vai para o lago de fogo. Não, não, não. Ele vai para a prisão. Ele vai estar preso dentro de um presídio. Durante o milênio, esse presídio não foi queimado, ele ainda existe, ele está abrigando um monte de gente ainda que não ressuscitou ainda até que aconteça a segunda ressurreição. E ele vai para lá. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Sai de novo do presídio e vem para a terra. Viu aí? Satanás volta para o abismo. Está no abismo, volta para o abismo. Você diz assim, mas onde no abismo que Satanás habita? Tem 3 lugares. Bom, é interessante como que o profeta revela tudo isso para nós. Deixa eu achar aqui. Eu estou pulando um pouquinho a ordem que eu tinha, mas porque eu quero realmente deixar isso bem claro para vocês numa maneira mais legível. Aqui está. Veja, olha. Ele estava falando como que é o céu, né? Onde os salvos, os bem-aventurados, os benditos do Senhor moram, as almas que estão debaixo do altar, e também mostrando para onde que vão as almas dos injustos. Ele disse, então um vai para cima e outro vai para baixo. Aqui ele vai explicar sobre o império de Satanás, ou a habitação de Satanás, o seu covil, né? A sua toca, a sua caverna, o seu abismo, a sua cisterna seca, né? Uma cisterna, é um túnel, uma caverna, uma mina abandonada, é como se fosse uma mina abandonada, e ela é cheia de bifurcações, e quando você entra nessa bifurcação, você entra para a era dos dias de Faraó. Quando você entra nessa outra bifurcação, daí já você entra na era dos dias de Ramsés II, e você entra nessa outra bifurcação, você entra na era de Senaqueribe, aí você desce mais um pouco, entra numa outra bifurcação, você está na era
de Nabucodonosor. Aí você passa um pouquinho mais, tem uma outra caverna, uma outra entrada dentro dessas cavernas, e aí tem um outro buraco lá, e lá está a geração de Belsazar. E aí você entra, está de Ciro, e daí você entra mais uma do rei da Síria, do rei de Edom, e por aí vai, do rei de Elão, do rei dos Jebuseus. Estão todos lá nesse lugar, nessas bifurcações, dentro dessa caverna. Você diz, meu Deus, irmão Billy, mas a Bíblia fala isso? Fala. Veja, aqui o profeta vai explicar a trindade deste lugar. Ele tem 3 esferas, este lugar. Este abismo é dividido em 3 lugares. Ele explica muito bem explicado nessa mensagem, demonologia. Ele disse agora, desse lado indo para cá, uma trindade. Neste lado indo para cá, também há uma trindade. Falando da região dos salvos, né? Tem o altar de sacrifício, o altar de incenso, e tem o lugar santíssimo onde Jesus está no seu corpo glorificado. E também nós temos aqui o abismo, né? O abismo que também é em uma trindade. Ele está explicando isso. Agora, o primeiro lugar para este lado, então a primeira esfera do abismo é onde ficam as almas dos injustos. Quando alguém morre, ele vai para um lugar esperando o julgamento. Jesus foi lá e pregou para aquelas almas que estavam em prisão. O segundo lugar, dentro desse abismo, o próximo, né, é onde ficam os demônios. E o próximo é o diabo, no inferno. Veja, ele está mais profundo lá, o seu trono, onde ele está, né? Mas é lá dentro desse abismo, que ele comanda tudo. É uma dimensão, meus amados. É um lugar literal, é uma dimensão onde tem um portal que a pessoa pode entrar lá dentro. Um ser humano pode entrar lá. Nós veremos nesta noite. A região dos benditos é para cima. Aí, agora, que é a primeira que falamos agora. Então, falando agora da região dos perdidos, então tem fantasmas. Olha, ele usou essa palavra, fantasmas, espíritos de homens mortos que nunca se arrependeram. Eles estão esperando pelo juízo. A única coisa que eles sabem é a insensatez e o que eles fizeram. Estão lá. Eles pensam, eles raciocinam, eles escutam, eles enxergam. Sabia disso? Sim, eles enxergam, eles veem uns aos outros, conversam uns com os outros. Sabia disso? Sabia que a Bíblia mostra eles conversando uns com os outros? Você fala, meu Deus, Moneville, está na Bíblia isso? Mostra, vamos dar uma olhada. Os mortos naquele lugar, à distância, conseguem enxergar as gerações passadas, as outras gerações. E eles estão todos congregados juntamente. Vamos mostrar isto para vocês então aqui. É muito interessante, meus amados. Isso aqui é muito maravilhoso. Como que Deus está trazendo isso para nós, trouxe já na mensagem, né, deste grande profeta de Deus. Então, tem uma escritura famosíssima, é uma profecia. O profeta Isaías viu em visão este lugar. O profeta Isaías viu a região dos perdidos. E o profeta Ezequiel também são os 2 profetas que mais detalham a região dos mortos, a região dos perdidos, as almas penadas, os fantasmas que ali habitam. E um dos capítulos que ele fala, Isaías está no capítulo 14, onde ele fala da região dos perdidos. E Ezequiel está no capítulo 32, eu vou ler para vocês. Então, Isaías no capítulo 14, no verso 9. Agora, vocês têm que entender o contexto aqui. Bota na tela e presta bastante atenção na explicação. Esta profecia era uma profecia para o rei da Babilônia, um homem que, segundo a história diz, nos dias que Isaías profetizou isto, era Belsazar que estava governando, não é? Era Belsazar que ainda estava no comando, o rei da Babilônia. E agora ele estava profetizando a queda da Babilônia. Agora, esta profecia que foi dado para o líder da Babilônia, o governador da Babilônia, o maior líder que eles tinham, ela é composta. É uma profecia que se refere ao rei da Babilônia, o que aconteceria com ele, e também, sendo uma profecia composta, também é em referência a Lúcifer, ao próprio Satanás. Em outras palavras, o que iria acontecer com Belsazar, também no futuro aconteceria com o próprio Satanás. Então, tudo que está falando aqui é uma profecia que compete, que serve para os 2. Deu para entender? Vamos ler então. Veio a palavra de Deus e disse assim, olha, proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás,
Como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores? Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, e o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir? Já descansa, já está sossegada toda a terra. Exclamam com júbilo, até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti para te sair ao encontro na tua vinda. Aqui está falando do rei da Babilônia. E que é uma profecia falando o que aconteceria na hora que ele morresse. A Bíblia está dizendo, Isaías está dizendo, olha, na hora que você morrer, eu estou vendo já o futuro. Quando você entrar na região dos perdidos, o que vai acontecer? O inferno, desde o profundo, se turbou por ti para te sair ao encontro na tua vinda. Como que eles sabem que era o camarada que estava chegando, o rei da Babilônia? Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Olha que interessante isso aqui, ó. E fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que os reis que governavam aqui também governam seus povos lá. Eles não deixam de ser reis. Eles eram reis aqui na terra, tinham um domínio, uma jurisdição sobre um povo. Então, quando eles morrem, o mesmo povo que estava debaixo de seu cetro, de seu governo, de seu domínio, eles continuam sendo rei lá embaixo. Existe toda uma hierarquia lá na região dos perdidos. Eles continuam sendo reis. É o que a Bíblia está dizendo. Que quando esse rei entrasse, irmão, porque ele era o considerado cara, esse aí ninguém derruba. Todo mundo, eles mesmos conheciam a fama desse rei na terra. Esse ninguém derruba, esse é o maior, esse é o cara. Esse é o maior rei que já houve, maior do que Faraó, maior do que Senaqueribe, maior do que Ramsés, maior do que o Faraó nos dias de José, maior do que Sete, aquele Faraó, maior do que todos os governadores, maior do que todos eles. Mas quando ele morre, irmão, que ele chega lá, qual é a contemplação das almas que estão lá embaixo? Dê uma olhada, olha que cena, irmão. Pense nisso nesta noite. Isso aqui é uma coisa real, isso aqui é uma coisa literal. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Isso é na região dos perdidos, viu? Lá nas profundezas do inferno, onde estão essas almas. Estes todos responderão e te dirão, tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós? Que eles consideravam eles o maior. Falou, nós caímos na batalha, nós éramos guerreiros, lutamos e morremos e estamos aqui, mas você também caiu. Olha que interessante. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Tá falando do rei da Babilônia. Oh, você não disse que era o cara? Você não falou que nunca iria cair? Você não era um arrogante que pegou as taças do Senhor e quis zombar de Deus? E o profeta está dizendo, os bichos vão te comer, rapaz. Olha, está falando do corpo natural, mas também está falando do seu corpo espiritual chegando no inferno. Agora, olha, é composta. Uma hora ele está falando o que vai acontecer com o rei da Babilônia e outra hora ele está falando com Lúcifer, que habitava no rei da Babilônia. Então é para os dois. Vai acontecer para os dois. A mesma cena. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, porque é onde ficava Sião, né? O lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, ao invés de subir o mais alto, o que diz? Levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então quer dizer que tem profundidade no abismo. Quer dizer que tem lugar mais fundo. Quer dizer que tem lugar mais escuro. Quer dizer que tem lugar de mais sofrimento ainda. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão, olha, lá no inferno isso, viu? Lá no inferno, não se esqueça disso. Lá no inferno eles estão olhando, eles estão vendo, eles estão raciocinando, essas almas penadas, e eles dirão assim, os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão,
É este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Está falando o rei da Babilônia. Ué, mas não é esse o cara, rapaz? Mas olha o que virou esse cara, rapaz? Veio parar no mais fundo do inferno. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Lembra que o rei da Babilônia prendeu o rei de Israel por 36 anos nos passos reais. Deixou ele preso. Eu não lembro agora o nome do rei. Você vai ficar preso aqui 36 anos, meus amados. 36 anos ele deixou o rei Ezequias, eu creio que foi, preso dentro dos passos da sua casa real. Falou, não vou soltar você, você vai ficar preso o resto da sua vida aqui. Mas agora chegou a hora dele. Ele governava, ele mandava, ele pintava, ele bordava, fazia o que queria, se engrandeceu, se exaltou, manda chamar os vasos da casa do Senhor, fazia o que queria. Mas chegou a hora dele. Tudo tem a hora, meus amados. Tudo tem a hora. Agora diz aqui, ó. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra. Cada um na sua casa. Então, cada um tem uma casa para morar lá, tem uma moradia lá. Tanto aqui na terra, tem um sepultamento feito para eles, tem um mausoléu construído para eles, tem uma tumba, uma lápide colocada para eles, mas lá embaixo também tem algo, onde eles são ajuntados, juntamente com seus povos. Mas tu, agora está falando do diabo, mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste. Agora, esta palavra aqui não está bem traduzido, aqui ó, no português, como uma veste de mortos atravessados à espada. No original diz assim, que o que vai cobrir ele são os outros mortos. Em outras palavras, é uma alegoria, uma alusão de quando eles matavam mortos, que eles eram enterrados em uma vala comum. Normalmente, nos tempos antigos, jogavam ele dentro de buracos, cisternas abandonadas, quando morriam as turbas, as multidões. E aí está dizendo assim que ele vai estar o mais embaixo e que todos os demais mortos estarão por cima. Nas outras traduções, principalmente em inglês, mostra isso claramente para nós, que é o que está vestindo ele. O que está por cima dele são os outros mortos, aquele monte. Deixa eu desenhar para vocês. Deixa eu usar meus desenhos aqui nessa noite. Vamos lá, né? Deixa eu tentar desenhar para vocês. Assim, ó. Então vamos supor que aqui tem uma cova assim, bem grande, né? Uma cova. E aí, Satanás, vamos supor que ele é esse cidadão aqui, ó, que está caído aqui embaixo. E aí, ele está por baixo e todos os demais homens estão jogados, aquele monte de gente assim, ó, aquela pilha de gente numa vala comum, aquela pilha de gente em cima dele assim, essa cobertura aí é isso que está dizendo. E ele está lá no mais fundo. No mais fundo, lá embaixo. Aqui é tudo corpos mortos, aqui numa vala comum. Uma vala comum aqui, ó. E são jogados aqui, ó, para dentro desse buraco aqui, ó. Né? Para dentro dessa vala aqui, as pessoas são jogadas aqui. E ele estava lá embaixo. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Dentro de uma cisterna. Tem outras passagens na Bíblia, não vou usar nesta noite, que remetem a esta ideia. Não é? Remetem a esta ideia. Então, vamos continuar aqui. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, e a descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Está falando de Satanás. Satanás não vai congregar com o seu povo. Sabe o que isso está dizendo para nós? Que lá nesse lugar tem uma solitária. E que Satanás não vai congregar junto com os outros presos. Mas Satanás será lançado em uma solitária. Vamos ler de novo? Olha a escritura, meus amados. Olha que coisa maravilhosa. Com eles não te reunirás na sepultura. Sepultura aqui, já vamos explicar melhor quando eu ler aqui Ezequiel 32. Porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, a descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Está vendo aí? Então é isso que quer dizer. Está mostrando para nós que ele ficará preso sozinho, em uma solitária. Não tem ninguém preso junto com ele. Imagina, meus amados.
Porque ele é assim, o profeta disse que ele é um abutre, ele mata o seu próprio povo, ele usa seus próprios mensageiros, seus próprios ídolos, música, atores, e depois ele mesmo vai lá e mata eles, não é? Depois de abusar deles, usar eles, drenar a força deles, ele mesmo vai lá e mata eles. Quer dizer, ele não é igual aos reis que lutam pelos seus povos. Você sabia, os reis, por mais maldade e impiedade que tem, a maioria deles luta pelos seus povos, pelos seus reinos. Eles têm seus amigos, eles têm seus companheiros, pelos quais muitas vezes eles mesmos morrem por eles. Tem muito corajoso, muito valente, como nós veremos aqui no livro de Ezequiel. Mas Satanás não é assim, ele é um covarde, ele é sujo. Ele mesmo mata o seu próprio povo, ele mesmo entrega seus próprios filhos à morte, ele mesmo usa eles e depois mata eles, drena, destrói. Então agora a sentença é: você vai ficar na solitária, ninguém quer ficar com você. Você não vai ficar preso com ninguém, você vai ficar preso sozinho, você vai ficar no profundo do abismo. Não é? No profundo do abismo. É muito interessante isso.